Impactos psicológicos negativos nas pessoas causado pela pandemia. Como se precaver? Impactos psicológicos negativos é uma coisa assim que é meio... Porque, que nem agora já foi, né? Digamos que agora nós estamos numa pandemia, agora não tem muito o que fazer, né? Já está já estamos vivendo isso, né? Já estamos vivendo essa questão das pessoas em pânico, das pessoas preocupadas, por aí vai. Na realidade, a gente já poderia prever isso, porque o negócio já vem acontecendo há bastante tempo, né? Mas os impactos psicológicos, primeiramente, né? Os impactos psicológicos que podem acontecer, principalmente, por exemplo, se a gente está falando de uma pandemia, atualmente a gente está vivendo aí nessa questão, principalmente na questão do vírus mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem TOC, né? Um paciente com TOC, ele vivendo nessa questão, precisa higienizar a mão, não sei o que e tal, precisa fazer tudo certinho, porque pode pegar doença e tal. Imagina uma pessoa com TOC vivendo isso. Ele vai sofrer muito mais. O toque dele provavelmente, não sempre, mas é muito provável que vá piorar, principalmente se já era nessa parte aí de limpeza, né? Um toque relacionado a isso, de organização e por aí vai também. Então ele vai piorar nessa questão, né? Vai piorar muito. Uma pessoa, por exemplo, que é depressiva, que normalmente já tem uma visão negativa do mundo, das coisas que estão acontecendo, tem uma desesperança com o futuro, né? Achando que o futuro nunca vai melhorar, que as coisas vão ficar sempre ruins. Numa situação como essa, também se prejudica demais, porque ela vê um futuro que é totalmente incerto, né? Infelizmente, a gente nunca viveu uma coisa parecida, então é um futuro totalmente incerto. E aí, para uma pessoa depressiva, que às vezes tem essa desesperança com o futuro, fica muito difícil, né? Claro que vai passar, né? Isso é inevitável, né? As coisas sempre andam em ciclos, então passar vai passar. Só que como é uma coisa incerta, fica difícil da gente conseguir provar que vai passar, né? Conseguir provar para a pessoa, por exemplo, porque a gente usa muito situações passadas, né? A gente usa muito. Você lembra quando você se sentiu assim antes também? Passou? Verdade, eu senti assim antes e passou antigamente e tal. Então, a gente usa isso como evidência para a pessoa ver que vai passar, que vai dar tudo certo e tudo mais. Mas como a gente está vivendo uma coisa que é sem precedentes, fica bem mais difícil. Então, pode ajudar a piorar também em quadros depressivos. Por isso que é muito importante, né, muito importante que essas pessoas, independente do que seja, continuem fazendo atendimento, tá? Atendimento psicológico, busque ajuda para conseguir se acalmar um pouco. A ansiedade, mesma coisa, seja qualquer transtorno de ansiedade, porque essa incerteza gera muita ansiedade também. E aí fazer o acompanhamento pode ajudar, né? Então o impacto psicológico é o aumento aí de ansiedade, um pânico, né? Esse pânico, esse desespero, e transtornos que já existem, né? Podem piorar um pouco, né? Na questão de depressão, você achar, nossa, o mundo está perdido mesmo, é o fim do mundo, coisas mais negativas assim, e no pânico piorar, um toque piorar e por aí vai, tá? Então, impactos psicológicos é assim. Fora transtornos mentais que a pessoa às vezes já tenha, tal, o que a gente pode ver seria o impacto mais, não necessariamente da pandemia, tá? Porque assim, pode acontecer ligado, por exemplo, ao luto, né? Porque mostra como a vida é frágil, como a vida é tipo imprevisível, que a morte vem e acaba com tudo. Vê o que acontece, por exemplo, na Itália, né? Parentes falecendo, não podendo falar tchau, é terrível, né? Morrendo sozinho e tal, né? Então é uma coisa assim, que isso pode causar um impacto muito grande também, na ideia de você perceber como a vida é frágil, que é tipo de uma hora para outra. Isso, claro que acontece de uma maneira geral quando as pessoas falecem, né, na nossa vida, quando um pai morre, um avô e tal. Essas coisas normalmente acontecem, né, da gente perceber essa imprevisibilidade da vida e tudo mais. Só que ver isso em grande escala é uma coisa um pouco maior, né, é uma coisa um pouco mais intensa. Então esse luto, aí esse choque de realidade de mostrar como a vida é, como a morte está presente na nossa vida, também é muito complicado. Isso também pode causar um impacto muito significativo, deixar a pessoa aí presa nesse luto, presa nesses pensamentos, nossa, então, sei lá, não sou nada, enfim, qualquer pensamento depressivo que ela tenha pela própria questão do luto, nem mesmo da depressão, mas pelo próprio luto dessa situação,
tá? Então, são impactos psicológicos muito negativos que podem acontecer. E junto com isso, querendo ou não, por exemplo, a gente vai ter um impacto muito significativo na parte econômica, né? Na economia do país, na economia do mundo de uma maneira geral. E isso pode causar outros impactos. Então, é um impacto não tem a ver assim diretamente, né, com a pandemia, mas é meio que uma cascata que vai acontecer. Então, pessoas, por exemplo, perdendo emprego, e aí mais diferenças aí, né? Então vai ter realmente essa questão dela perder o emprego, dela não conseguir se sustentar, enfim, todas essas batalhas, tudo que conquistou, perdido, sabe? Então tudo isso são outras coisas que podem causar um impacto muito significativo na vida aí, na saúde mental dos indivíduos, das pessoas. E como se precaver? Infelizmente, né, assim, quando a gente pensa nas redes sociais, seria uma coisa muito positiva, porque a gente sabe das notícias quanto antes, né? O problema é que as pessoas hoje, sei lá, com essa ideia aí de sei lá, fake news, não sei o que, elas tendem a não levar muito as coisas a sério. E quando levam, às vezes exageram, né? Então leva a sério demais. Então o problema aí talvez seria tentar achar o equilíbrio, né? Tentar achar um equilíbrio emocional, um equilíbrio de raciocínio, né? De interpretação das coisas, de tentar não exagerar demais, seja para um lado, seja para o outro. Aprender a ter mais empatia, aprender a ter mais, né, que o mundo precisa que você faça a sua parte, né, que você tem que deixar de ser às vezes um pouquinho mais egoísta e tal, para se precaver, é basicamente isso. E infelizmente, né, impacto, como eu disse, impacto psicológico nisso, para se precaver para isso, a única coisa que eu diria seria a pessoa se fortalecer mentalmente, né? Então fazer uma terapia, fazer um acompanhamento, para ela ser uma pessoa que consegue se desenvolver, consegue enfrentar as situações do dia a dia, consegue lidar melhor com seus pensamentos disfuncionais, ter comportamentos que possam ajudar sempre que preciso e tal. Então ela tem essas coisas, isso pode ajudar ela a se precaver. Se precaver de uma maneira geral, infelizmente só com medidas muito mais rápidas, né, para tentar parar com tudo, mas infelizmente nós, seja todo mundo aí, eu acho que todo mundo foi um pouco devagar nessas questões. E agora é só pensar em como a gente pode lidar com isso uma próxima vez, sem tanto não achar que não é nada e tal, como também, ai meu Deus do céu, tem que sair fazer compra e tal. Então é tentar o meio termo aí, vamos tomar cuidado, vamos com calma, mas o outro precisa mais e tal. Só a gente não se desesperar, vamos segurar aqui para poder ter um futuro melhor e tudo mais, tá certo? Então, é isso que eu teria para falar para você.